marcial. Então, mestre, para a terceira pergunta, é um tema que eu acho extremamente válido, que infelizmente muita gente luta contra. Nós sabemos que um educador físico, ele não vai conseguir em uma matéria de faculdade se tornar um mestre em qualquer arte marcial. Sim, é. Mas o mestre de qualquer arte marcial aprende muito naqueles 4, 5 anos de educação física. De como aquecer, como é que é o retorno tranquilo, como não machucar as articulações. Se você entrar hoje num banheiro, num vestiário, de mestres de capoeira de 50 anos, você vai sentir só cheiro de gelol. Todos estão machucados, né? Pode ser, uma das coisas, os fatores é porque realmente era mais duro, mas muito das coisas é porque realmente se machucava muito, porque não se tinha noção de como puxar um treino e tudo mais. Qual a importância que o senhor enxerga o artista marcial, o estudo acadêmico? Cara, eu particularmente, cara, tive essa oportunidade, né, de ir estudar, depois já era faixa preta. Vou contar aqui rapidinho aqui meu episódio. Eu sempre treinei, sempre dei aula, sempre peguei onda, né, e sempre que eu fazia, eu sempre fui corretor de imóveis naquela época lá, Florianópolis estava crescendo na década de 90. E aí o que aconteceu? Eu conheci a mãe do meu filho, né, quer dizer, eu sou separado dela hoje, eu conheci, depois eu acabei casando. Mas só que eu peguei a faixa preta e aí casei e ela acabou engravidando, eu tinha um filho, então eu fui estudar. Então essas coisas, eu não pensava em estudar, eu pensava assim, não precisa estudar, eu estou trabalhando dando aula. Tá bom. Tá bom. Então eu não via a faculdade como uma coisa necessária, como eu vi as pessoas falam, estudar para quê? Eu já tenho meu... As pessoas falam muito assim, né? 10 mil horas tu vira o mestre, né? Se tu faz 10 mil horas fazendo banco, tu vai virar um marceneiro. Né? Trabalhando fazendo mesa. Se tu for garçom 10 mil horas, tu vai ser o melhor garçom. Se tu for trabalhar na cozinha, né? Se tu for dar aula de 10 mil horas, tu vira um mestre. Isso aí tudo bem na parte prática, mas a faculdade trouxe para mim um conhecimento geral, principalmente no caso do jiu-jitsu, a questão fisiologia, biomecânica, cinesiologia, movimento articular, força de articulação, capacidade pulmonar, capacidade, como é que eu vou dizer, toda a questão fisiológica do corpo, das capacidades de flexibilidade, força, resistência, da flexibilidade para a mobilidade, da agilidade, entendeu? Do tamanho de força, hipotrofia, né? Potência, Capacidade capacidade aeróbica, se tu vai ser explosivo, se tu vai ser mediano, se tu não vai ser. Toda essa questão, ciclo de Krebs, como tu queima gordura. Então isso daí vai te dando o quê? Vai te dando um conhecimento que eu principalmente apliquei muito na parte mecânica, que eu já era faixa preta. Quando eu comecei a estudar, eu peguei a faixa preta de 2001 para 2002 e fui entrar na faculdade em 2003, me formei em 2007. Então o que aconteceu? Eu já era faixa preta. E aí quando eu comecei a entender que eu aplicava certos golpes pela questão, que eu comecei a entender que se eu fizesse a mecânica assim, com a mecânica certa, as pessoas, eu comecei a ficar mais técnico. E aí, cara, meu jiu-jitsu desenvolveu muito, cara. Muito. Vou fazer uma pergunta meio esdrúxula assim. Com esses conhecimentos, você conseguia aplicar uma chave com mais precisão? Com certeza, com certeza. Principalmente na questão articular, né? Então, por exemplo, o cara vai atacar, vou dar um exemplo grosseiro aqui, a chave de braço, né? Que é o armlock. Daí o que acontece? Se eu estou trabalhando o teu braço, né? Com uma amplitude, né? De menos de 45 graus, tu vai ter uma potência muito grande. Agora, se eu atacar o teu braço, se eu tiver com a tua amplitude mais de 45 graus, é inferior, né? Negativa aqui no caso, né? Eu vou ficar mais fácil. Porque a hora que eu esticar esse teu dedo, tu vai bater. Então tu tá com 90 graus. Se eu tiver 45 aqui, tu não vou conseguir. Mas de 90 para frente, se eu te atacar, vai ficar mais leve. Então sempre que eu for atacar o teu braço, se ele tiver tua mão estiver mais perto do teu ombro, mais difícil vai ser. Então eu tô lutando contigo, tá lutando comigo, daqui a pouco eu te ataco aqui, ó. Fecha o braço aí. Pra não ter mais tanta potência. Vai. Então tu começa a entender se isso aí vai sair para cotovelo, para ombro, para joelho, para tornozelo, né? Tu começa a entender. Questão também, né? Tu tá passando a guarda ali, tu tá passando a guarda pelo lado direito do cara. Se eu fizer um trabalho no qual eu rodo o crânio dele pro outro lado, a nossa coluna ela tem pouca torção.
Então ele vai ter uma dificuldade de reposição. Aí tu começa a entender todas essas coisas de extensão, de flexão, onde é que tem mais potência, né? Aí tipo, tu começa a aprender por que quando o cara vai dar a queda, precisando no wrestling, o cara fecha um pouco a perna, baixa e explode para frente. Porque se tu vai entender a maior força do glúteo, que é o nosso músculo mais forte do corpo, que é o glúteo, a maior explosão dele está 45 graus. Tanto que eu vou te dar a parte prática, já vi sua corrida olímpica, né? Atletismo, como é que os caras arrancam a velocidade, a distância? Aí por que bota a mão e a perna sobe? Porque se tu entender, ele vai estar, o glúteo vai estar 45 graus. Por isso que a baiana é tão agressiva, né? Não, é o ângulo de ataque, falando da questão fisiológica, o ângulo de ataque, né? É que nem a explosão quando vai arrancar, né? Então tu começa a entender qual é que as posições que teu músculo trabalha mais, trabalha menos. Isso aí é involuntário, tu vai estudar aula de anatomia, tu vai ter aula de anatomia, tu vai ter aula de biomecânica, tu vai entender, tu vai ter o Atlas, aí tu começa a entender. E eu acredito muito que quando tu visualiza uma coisa se fazer, ela fica mais fácil. Que hoje é a questão do cocriar, né? O cara fala, pô, cocria aquela coisa, então é a mesma coisa, né? Eu sempre, quando eu fui lutar, que eu tive a felicidade de ser campeão, eu sempre lutei muito antes de lutar, né? Uma vez foi engraçado que eu fui lutar o primeiro mundial lá em Las Vegas e a gente ficou com uma equipe e os 3 dias antes, eu cheguei 6 dias antes, uns 3 antes eu meio que sumi pro quarto. E aí no dia que eu fui lutar, ganhei, os caras assim, pô, a gente pensou que tava nervoso, né? Que tava... Não, cara, é que eu fiquei lutando o tempo todo. Se eu caísse por baixo, como é que eu ia sair? Se eu caísse por cima. Tava estudando? Eu ficava lutando no quarto, assim, lutando sozinho, assim, lá no, né? Me alimentei bem, comi bem, fiz tudo. Mas sempre que eu tava sozinho, eu tava lutando. Pô, se eu cair nessa posição aqui. Então, tipo assim, eu tava sozinho no quarto. Mas se tivesse uma câmera, cara, esse cara é louco, cara. Eu deitava sozinho no chão, assim, imagina o cara na minha guarda, imaginava ele na minha guarda, onde é que eu ia fazer a pegada, tivesse por cima. É real, não era só em pensamento, você fazia mesmo? Eu fazia no chão, assim, no quarto, assim, pô, quem vê, o cara é louco, né, cara? Sozinho ali, cara, fazendo os movimentos. Isso eu aprendi assim, cara, que eu aprendi sozinho, assim, era que nem uma época também na faixa azul, lá no começo, aqui nos primórdios do jiu-jitsu, eu vendava meus olhos para treinar assim, com o olho fechado, assim. Porque eu tinha ouvido uma vez o Bruce Lee falar que os olhos fechados. Então eu sempre tive um pouco essa... Quase o Van Damme. Quase o Van Damme. Teve Van Damme, tem um filme também que ele vê nos olhos. Mas o Van Damme era uma questão assim, muito, que eu digo cinemática, mas o Bruce Lee era um cara mais real, né, cara? É sério. Bruce Lee era um cara, pô, tudo que ele falou ali era verdade, né? Bruce Lee era um cara. Pena que o Bruce Lee morreu cedo, né? Porque eu acho que a filosofia dele era muito forte, assim. Pena que ele não conheceu o jiu-jitsu para confronto. Eu queria assim, ó, imagina o Bruce Lee conhecendo o seu Hélio Gracie, o seu Carlos Gracie. Imagina eles poderem ter a oportunidade né? de conversar, imagina o que é ser, porque um era extremamente energético, né? O outro também, mas um era uma... O Bruce Lee fazia aquelas coisas que eles faziam ali de físico, que era... Sim. Eu sou do jiu-jitsu, eu sou respeito às artes marciais, mas, né? Acredito que se confrontar aí o jiu-jitsu, qualquer cara do Kung Fu com o jiu-jitsu a gente vai ganhar, mas não podemos esquecer o que foi o Bruce Lee, né? A parte mental dele aí que ele falava, né? Como ele falava, assim, a força que ele tinha de acreditar, né? Acho que o importante desses caras é tu acreditar, né? A tua força está na tua mente, né? Acho que quando tu acredita e tu... Cara, ninguém te vence, né? Sim. Porque tu nunca perde, né? Tu só ganha experiência, né? Eu acho que isso aí é o grande segredo, assim, da força mental que a família Gracie tem muito, né? Tanto que eles estão sempre com alguém, sempre tem um deles no topo e vai sempre ter, cara, eu acho. Sim. Sou muito grato à família Gracie por todos, né? Respeito muito todos que eu conheço, sou muito grato ao Crowley, me deu a faixa preta, sou grato ao Hillian, que me deu a faixa azul, que sempre terei com eles. O Renzo Gracie me ajudou quando eu precisei. Né? Então acho que eles mudaram um conceito muito no mundo, né? Então são muito gratos. Eles sempre vão ter alguém campeão, né? Porque é muita gente e eles têm muita força mental, né? Sim. Mas para a gente terminar, o seu trabalho aqui em Santa Catarina é indiscutível a qualidade. E agora eu conhecendo o senhor mais perto, eu estou vendo que você é aquela pessoa que não precisa se chamar de mestre. Alguém vai te chamar. Vendo dessa forma, se você hoje pudesse estar agora, eu fiz essa pergunta pro Kobe, pro mestre Kobe do Krav Maga. Ele teve a oportunidade de treinar com o criador do Krav Maga. Ele que trouxe o Krav Maga aqui pro Brasil, para a América Latina. Se você tivesse a oportunidade de agora, de estar com o Carlos aqui, sentado contigo, o que você falaria para ele sobre jiu-jitsu? Cara, eu agradeceria, cara. Né? Agradeceria em ter conhecido isso na minha vida, que o jiu-jitsu
Ele mudou a minha vida como ele muda a vida de muita gente todo dia, né? A gente vê assim, eu vejo hoje, eu tenho um filho hoje que faz jiu-jitsu, tenho sobrinhos que fazem jiu-jitsu, então eu posso falar um pouco também não só do social, mas da família da gente, né? Que é o sangue, né? E o tão bem que faz assim o jiu-jitsu, né? Faz para as pessoas assim. E que ele tivesse vivido um pouco mais, né? O Domingão morreu, acho que morreu com 96 anos, acho que ele faleceu. Ele morou em Florianópolis, tá? Morou? O seu Carlos morou em Florianópolis em 93, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E é uma coisa assim, a luz dele assim, era impressionante. Ele já estava bem velhinho, né? O Hilo me levou um dia lá uma vez para conhecer, ele morava aqui no Cacupé, se eu não me engano. E é uma coisa assim, se eu pudesse dizer, eu diria isso, cara. Pô, agradecer, cara. Acho que eu agradeceria por milhões de pessoas que ele ter conseguido pegar o jiu-jitsu e ter colocado na... O jiu-jitsu era nessa época ele era meio, quando ele conheceu, era meio escondido, né? Tem aquela história do Conde Coma, que veio pra cá, né? E ele conseguiu desenvolver e atrair depois através do Hélio. É que pro Carlos e pro Hélio tem uma diferença grande de idade, né? Sim, as pessoas imaginam que é quase irmão gêmeo, né? Não é, cara? Então ele desenvolveu e pegou o irmão mais novo e conseguiu aplicar, e o irmão aplicou muito bem, né? Mesmo com um monte de problema de saúde, que aparentemente saúde, tinha, né? Fizeram franzino, então quer dizer, então é só agradecer, cara. Só agradecer aos dois pelo terem feito o que eles fizeram e terem feito vários filhos para poder, né? Para poder realmente disseminar bem essa arte marcial. Agradecer ao Carlos onde ele estiver, né? Você está se perguntando que onde ele estiver, que só agradecer, cara. Só agradecer, cara. Mestre, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista. De coração. E te faço de coração, se possível, a gente fazer uma outra entrevista, porque ficou um monte de coisa aqui para eu perguntar, que ficou na minha cabeça. Com certeza. Se possível, entrevistar o seu filho junto contigo. Com certeza, será um prazer. Seria muito legal. Será um prazer. Agradecer aqui também ao Café e Poesia, que cedeu espaço. E o café é muito bom, por sinal. Pô, o café do cara é top. E o Sidney, o Nestor, que nos apresentou. Grande Nestor Sidney, grande, muito gente fina. E mais tem o cara de coração muito bom, assim, pessoas boas, assim. É isso que eu digo, eu quero até que tu vá conhecer minha escola, né? Que tu vai na minha escola lá conhecer lá no centro. E os professores ali. E eu acho que o segredo é gratidão, cara. É agradecer tudo que tem. Todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo vai passar por dificuldade na vida, todo mundo vai ter, né, problema. Mas é só agradecer, cara. Agradecer. E eu tenho que agradecer muito com o jiu-jitsu, porque estou onde eu estou hoje, graças ao jiu-jitsu. Como tu falou ali, eu nunca fui um cara que me chama de mestre. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ensinar, porque acho que quando tu ensina, tu aprende mais. Então eu nunca fui um cara que escondi nada, assim, quando eu vou, eu ensino, eu mostro, eu quero, porque eu acho que quando mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu acho que esse que é o segredo da vida, tá, galera? Ensina para aprender cada vez mais, né? Perfeito. Mestre, mais uma vez. Obrigado de coração. Valeu, galera. Acho que a galera curtiu pra caramba. Foi muito